fazenda situada entre o Parque Nacional das Emas e o Rio Araguaia, em Mineiros, Goiás, o agricultor Rogério Vian precisou tornar seus sistemas de plantio mais sustentáveis. Trocou fertilizantes importados por insumos locais, como pó de rochas, esterco e inoculantes de fungos e bactérias, bons para o solo e preparados ali, na própria fazenda. Também recorreu ao controle biológico de pragas ou doenças e ao plantio direto, com rotação de culturas e plantas de cobertura. Assim, ao aumentar a vida no solo e reduzir o uso de agroquímicos em 20% a 50%, manteve a média regional de produtividade e alcançou maior rentabilidade na produção. Aos poucos, diversos produtores começaram a trocar experiências de sucesso semelhantes, com produção de base biológica adaptada à realidade dos trópicos. E assim surgiu o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS, hoje mobilizado em torno de eventos, cursos e ações para repassar as boas práticas a outros produtores, incluindo indígenas, além de representar a classe junto a órgãos públicos, entidades e empresas. Para falar mais sobre soja sustentável e orgânica em larga escala, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o técnico agrícola e engenheiro agrônomo Rogério Vian, fundador e presidente do GAAS e membro das associações de produtores de algodão, AGOPA, e de soja, AproSoja, e do Instituto Goiano de Agricultura, IGA. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós aqui, como sempre dizemos, não estamos para discutir ideias, trazemos conhecimentos, gente que faz. E na inovação, em busca da sustentabilidade, por mais que a pesquisa agropecuária, a Embrapa, as universidades desenvolvam alternativas, se você não tiver agricultor inovador, a coisa não avança. E se existe um exemplo de agricultor inovador e de grupo de agricultores inovadores, é esse liderado, não é, pelo Rogério Vian, o grupo do GAAS, que nós temos hoje a alegria de receber em nosso programa. Bem-vindo ao Brasil Verde, Rogério. Obrigado, doutor Evaristo. É um prazer aí estar com você, né? A gente se conhece aí de alguns encontros, mas hoje a gente falando no seu programa realmente é uma honra para mim e para o nosso grupo, estar representando nosso grupo aí no seu programa. A gente acompanha há bastante tempo o programa e realmente é impressionante a audiência e o tanto que o programa é importante para esclarecer realmente o Brasil de verdade, né? O Brasil do campo, que é o Brasil que a gente conhece e pratica aqui há bastante tempo, né? Realmente é muito importante o seu programa e o foco que ele tem. Obrigado pela participação. Imagina, Rogério. Rogério, já foi dito ali na introdução, mas você teve uma evolução muito grande no seu sistema de produção de soja, não é? Você praticava um sistema convencional, talvez não muito sustentável em alguns aspectos, e você foi mudando, foi se transformando. Conta um pouco para nós o que levou você a isso, como é que isso ocorreu, para quem está nos ouvindo conhecer um pouco e saber como é diversificada na realidade a produção de soja no Brasil. Então, doutor Evaristo, é que nem diz a história, né? A gente costuma falar bastante dentro do grupo nosso, né? Que o produtor só muda de dois jeitos, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? E que de um limão a gente sempre deve fazer uma limonada, né? Então, a gente teve alguns entraves no passado aí, né? Com relação, primeiro, à questão dos transgênicos, né? Que como a gente faz planta em torno do Parque Nacional das Emas, então a gente teve uma série de restrições aí por conta disso, né? Começou lá quando liberaram os transgênicos no Brasil, né, a Lei de Biossegurança, isso foi em 2004, se eu não me engano, 2005, não lembro bem a data aí, mas foi por volta desse ano aí, 2005, 2006, que proibiu a gente não plantar, ali em torno dos parques nacionais, não só no Parque Nacional das Emas, mas de forma geral, os parques nacionais e reservas, de não plantar transgênicos, né? Então a gente teve essa restrição lá atrás, então a gente não poderia plantar 500 metros do parque, da cerca do parque, nem soja, nem algodão e nem milho transgênicos, né? Então, essa área minha, para você ter uma ideia, nunca foi transgênico nesses 500 metros, né, do entorno do parque. Depois, mais para frente, a gente teve o advento, na verdade foi antes, né, essa questão da biossegurança, foi 2002, se eu não me engano. E em 2004, 2005, teve a questão da ferrugem asiática, e em 2006 eles criaram uma zona de amortecimento em torno do Parque Nacional das Emas, que é de 2 a 10 quilômetros, né?
devido a uma multa que a Ferronorte levou aí no entorno do parque, que ela também está no entorno do parque, ela levou uma multa e com esse dinheiro dessa multa, ela pagou um plano de manejo. Isso foi uma parte da multa que ela teve que pagar. Então, se criou um plano de manejo em volta do parque que restringiu uma série de atividades em torno do parque ali. A gente não poderia, vou citar alguns exemplos, mas o plano de manejo era bem complexo. Vou citar alguns. Não poderia aplicar nenhum produto que não fosse faixa verde, porque eles alegavam que estava morrendo insetos até 2 quilômetros dentro do parque, que a gente estava afetando o parque, estava morrendo insetos até 2 quilômetros dentro do parque. Isso é um absurdo, a gente sabe bem, quem é da agricultura, que você não consegue atingir uma área dessa nunca, né? Porque a gente não consegue controlar nem os insetos que estão dentro da nossa área, né? Então, teve essa questão, a questão da aplicação aérea foi proibida, toda aplicação que a gente fosse fazer no entorno do parque, nessa área, a gente teria que comunicar os órgãos competentes, né, IBAMA, ICMBio, que a gente iria fazer essa aplicação e teria alguém do parque, alguém deles teria que acompanhar essa aplicação. Imagina o quanto é complicado as aplicações, o dia a dia numa fazenda, né, e você esperar que alguém venha liberar uma aplicação para você fazer na área, né? Então, surgiu várias restrições, vou citar só algumas, porque eram várias restrições, e a gente teve um embate muito grande nessa época. Pra você ter uma ideia, só no entorno do parque eram 70 mil hectares afetados nos 2 quilômetros, né? Só que essa restrição ia de 2 a 10 quilômetros. Então, a gente se mobilizou na época, correu atrás, uns 2 anos aí brigando, aí, multas, apreensões, tivemos problemas sérios aí no entorno do parque aí por causa disso. Só que naquela época eu pensei, ou a gente começa a mudar e ver o que está acontecendo diferente, ou a gente vai acabar saindo da atividade, né? Imagine vocês na época aí de governo Dilma, né, PT, aí, o próprio governo aí do Lula, né, com uma série de restrições ambientais, e a gente no entorno ali, falei, a gente vai ter que mudar, senão a gente não consegue sobreviver no entorno do parque. Foi aí que a gente começou a correr atrás, é aí que eu falo do limão, a gente faz uma limonada, né? Então, a gente começou a correr atrás de se existia outro modelo de agricultura, se a gente podia fazer um modelo de agricultura diferente. Então, para você ter uma ideia, já fazem 16 anos, né, que eu não uso mais cloreto de potássio nas minhas áreas, que a gente trocou todo o tratamento químico de semente pelo tratamento biológico, a gente não usa tratamento químico de semente também, nem na soja, nem no milho. Eu plantei algodão foram 10 anos que eu plantei algodão. Eu também parei de fazer tratamento químico de algodão também, já faz 3 anos que eu não planto mais, mas também eu mudei o manejo no algodão também, e a gente veio adaptando, veio conhecendo novas técnicas, vendo o que poderia ser feito. Você teve ajuda da pesquisa agropecuária nisso? Sim, com certeza, a pesquisa sempre andou ao lado com a gente, tanto é que o nosso grupo hoje tem dezenas de pesquisadores da Embrapa aí, principalmente pesquisadores da Embrapa cerrados, né, Dr. Éder, Dr. Sebastião Pedro, né, do Senargem também, Dr. Rose Monerá, vários pesquisadores aí, hoje também tem USP, Unicamp, vários pesquisadores participando, mas sempre com a pesquisa. Desde o início a gente teve apoio da pesquisa para também a gente ter um balizamento. Começou com os produtores lá atrás, e aí a gente foi buscando os pesquisadores para validar isso, para realmente ver o que a gente podia fazer de melhor. Sempre a pesquisa participou. E você, para controlar, não é, a acidez do solo, o alumínio, você usava calcário lá no início, ia buscar longe, parece esse calcário, né? Hoje, como é que você faz isso? Realmente, quando meus pais chegaram lá, aqui em 79, eles chegaram aqui, a gente tinha que buscar o calcário em Ponta Grossa, 1.100 quilômetros daqui, né? Então, você imagina a dificuldade que era, né? Então, esses solos vieram sendo corrigidos aí durante muitos anos aí, né? E a gente usou calcário, a gente usa ainda calcário, mas não agora pensando em pH e nada disso. A gente usa calcário para fornecimento de cálcio e magnésio, né, principalmente no sistema, que é muito importante o cálcio e magnésio para o sistema. E a gente vem usando agora os pós de rochas, né? Já tem 8 anos aí que a gente vem usando os pós de rocha aí para fornecer nutrientes, né? Pós de rochas regionais que tem aqui na região mesmo, Goiânia, Rio Verde, né? Outros materiais que tem por perto aqui. E a gente usa os biológicos para tratamento de semente, multiplica aí bactérias e fungos na própria propriedade. Tem os EMs também, que são os micro-organismos eficientes que a gente coleta na mata e também reproduz aqui na fazenda. Então, a gente usa uma gama bastante grande de ferramentas para poder fazer uma agricultura mais regional, né? Mais com os insumos regionais que a gente tem aqui, né? A gente tem muito composto orgânico também, né? A gente usa composto de frango, de peru, também composto bovino, que tem um confinamento grande aqui também.
Então, a gente vai tentando pegar o que tem na região e trazer o mínimo possível de fora, né? A questão dos adubos químicos aí, dos solúveis, a gente sabe que o Brasil é totalmente dependente, né? Cloreto de potássio, para você ter uma ideia, 95% do cloreto de potássio hoje é importado, então a gente é extremamente dependente, e é isso que a gente tenta fazer, pegar as ferramentas, usar o máximo possível do que a gente tem na região para poder produzir localmente, né? A gente não acredita nesse modelo de agricultura que é feito de norte a sul do país, usando a mesma fórmula de adubo, usando os mesmos defensivos, né? A gente tem que fazer uma agricultura de modo regional, isso que a gente procura fazer. Esse seu trabalho, né, quando a gente vê um sistema de produção que usa pó de rocha, que trabalha toda a biologia do solo com biocondicionadores de solo, até de maneira bastante sofisticada, não é? Que cuida da matéria orgânica, ao mesmo tempo também trabalha o controle biológico, o controle integrado de pragas, de doenças. Quer dizer, você pratica provavelmente numa área até significativa da sua propriedade uma agricultura orgânica, talvez certificada até orgânica. As pessoas não estão muito acostumadas a ver essa agricultura orgânica numa escala grande, assim, né? Eles estão acostumados a ver hortaliça, uma área de fruta, áreas pequenas, né? Não em culturas tradicionais, em commodities, né? Isso hoje nós já temos na cana-de-açúcar, né? O Grupo Balbo, ali em Sertãozinho, o Grupo Native, né? Tem áreas muito significativas, milhares de hectares, com cana orgânica, muito bem certificada, tudo isso. Mas no caso da sua soja aí, o quanto você tem hoje de soja sustentável, orgânica, como é a produtividade dela comparada com a produtividade da soja convencional? Conta um pouco para nós aí essa realidade. Então, doutor Evaristo, a nossa área de orgânico, né, a gente começou há 4 anos atrás. A gente não tinha ideia no início, quando a gente começou a praticar essa agricultura sustentável, que a gente ia ser orgânico um dia. Mas a gente começou há 4 anos atrás, numa área de 125 hectares, e agora a gente está com 400 hectares de soja orgânica, né? Soja e aí o milho safrinha, ou o sorgo na safrinha também, com orgânico também, né? Plantamos um pouco de feijão também há 2 anos atrás, de forma orgânica. É um sistema totalmente diferente da agricultura que a gente chama de sustentável. Então, a gente apanhou bastante nos primeiros 2 anos, mas agora a gente está encaixando o sistema, né? Como a agricultura a gente acredita que é feito regionalmente, a agricultura orgânica também tem que ser feito produtor a produtor, né? Encaixando as melhores ferramentas, né? Então, hoje a gente está com 400 hectares de soja orgânica e vai fazer milho orgânico na safrinha também em sorgo. A minha propriedade são 990 hectares, que está em frente ao Parque Nacional das Emas, e no fundo dela tem o Passo Rio Araguaia, né, como apareceu no início aí da reportagem. E a gente tem 400 hectares de soja, são 180 hectares de cana, e são 155 hectares de eucalipto e 336 hectares de reserva legal e APP. Então, é isso que a gente faz, a gente produz nessa área, a gente está aumentando agora uma área que é próxima aqui de Mineiros também, já começando um sistema orgânico também, já numa área de pastagem, e é um sistema totalmente diferente, como eu falei, não tem nada a ver com o sustentável. A gente, além do sustentável, tem que usar outras ferramentas para manejo orgânico. Realmente era um paradigma até para mim, doutor Evaristo. Se falasse para mim isso há 10 anos atrás, que um dia eu ia plantar orgânico, eu falava que nunca, né? Mas a gente hoje consegue ver que tem ferramentas hoje apropriadas. Ainda é um gargalo bastante grande a questão das plantas invasoras, que a gente chama, né, das plantas indicadoras. Pra você ter uma ideia, eu fico aí em média de 30 a 35 dias capinando minha área, né? Tem lá 15, 16 pessoas capinando minha área para não ter concorrência, né, das plantas indicadoras com a minha soja, que é a cultura principal, ou o milho, né? Então, existe uma série de variáveis aí que a gente tem que ir lidando com elas durante a safra, né? Então, mas está sendo maravilhoso essa experiência. Os primeiros 2 anos eu tive uma média de 28 a 30 sacos por hectare, para você ter ideia, doutor Evaristo, em soja orgânica. Agora, o ano passado, a gente já fechou uma média de 46 sacas. Tivemos um problema sério com chuva na colheita. Eu perdi aí uns 10 sacos de soja para a chuva, choveu o fevereiro inteiro. Mas eu tive talhões mais tardios, para você ter uma ideia, que eu fechei acima de 60 sacos. Então, assim, tem potencial. A soja esse ano está muito boa, tem potencial para mais de 60 sacas, e a gente está aí aprendendo com o sistema, né? Não tem nada pronto. É quase inacreditável você me falar de 60 sacas de soja orgânica por hectare.
Eu não sei qual é o custo de produção que você tem com toda essa capina, tudo, mas é surpreendente. E qual é o destino, hein, desse grão orgânico de soja que você dá? Quem compra? Como é que isso vai na cadeia de transformação, de uso? Então, eu vou te falar de custo. A gente tem um custo na mão aí. Esse ano pode ser que vai ficar um pouco maior, mas é surpreendente até para nós que se falava que a agricultura orgânica tinha um custo muito alto, que valia a pena por causa do preço de venda. Mas não, nosso custo aí vai ficar em torno de R$ 2.500 por hectare. Ano passado foi R$ 2.000 por hectare. O custo é baixo, pensando no custo aí da agricultura convencional, que não baixa de R$ 3.500 por hectare. E o mercado é muito comprador. Hoje, tudo que a gente produzir é pouco. Basicamente, a gente vende para o mercado interno ainda, mas tem muita procura do mercado externo, principalmente a Europa, né? Europa e China tem muita demanda, Coreia do Sul também, mas principal é a Europa, né? Hoje, o mundo inteiro é comprador, Estados Unidos também é um forte comprador também. E hoje, o mercado de orgânico não consegue atender a demanda, menos de 1% da área mundial, em torno de 1% do que se planta no mundo hoje é de orgânico, então não consegue atender a demanda nunca, né? A demanda é gigantesca, pode ir para 10, 20% da área mundial que ainda não consegue atender a demanda. Essa experiência de você, dos colegas, né, dos pesquisadores, até do meu centro aqui da Embrapa Territorial, nós temos uma pesquisadora que participa aí do GAASA, a Gisele, etc. Mas eu queria te perguntar, os índios também se interessaram, né? Os indígenas se interessaram por essas práticas sustentáveis, e essa é uma história que eu gostaria que você contasse aqui rapidamente, porque quem está nos ouvindo vai se interessar por ela. As pessoas na cidade não imaginam, porque eles acham, muita gente vende essa ideia que o índio tem um saber tradicional, sustentável. Não é verdade, não é? Para toda essa inovação, eles não estão preparados, e são os agricultores que estão ensinando práticas sustentáveis para os indígenas, não é isso? A gente se conheceu há bem pouco tempo, né, numa visita em Brasília. Tem alguns membros da FUNAI, a gente tem amigos em comum na FUNAI, né, através de um amigo aqui de Mineiros e de uma professora da nossa universidade aqui, que é prima de um dos membros da FUNAI lá, né, o Weber, né. Então, eles começaram a conversar, entraram em contato, viram o grupo, começaram a acompanhar o grupo de WhatsApp nosso, do GAS, e aí a gente falou, vamos marcar uma conversa. E aí conversamos lá em Brasília por 2 vezes, e aí, rapidamente, a gente marcou uma visita aqui, né? E foi surpreendente, porque a gente também não conhecia a história deles, né? Mais importante que a nossa história é a história deles, né? A história deles é muito, muito mais bonita do que a nossa, né? Passaram por dificuldades imensas, né? Eles contavam para nós aqui, nos 3 dias que eles ficaram aqui com a gente, da quantidade de dificuldades que eles tiveram, de não ser atendido em Brasília, de ficar até 18 dias em Brasília sem que a FUNAI atendesse eles, anos atrás. Passavam fome, tinham problemas de mortalidade infantil altíssima, prostituição, drogas, bebidas alcoólicas, coisas seríssimas dentro da aldeia deles, e que só com a produção, só com o advento deles vinha a começar a produzir soja. Isso foi há 16 anos atrás que eles começaram, se eu não me engano, 15, 16 anos atrás. Eles começaram com parcerias, com arrendamentos, que eles conseguiram mudar a realidade dentro da reserva. Hoje, né, a maioria dos índios que estavam aqui era da reserva do Parecis, que hoje eles plantam 19.500 hectares de soja lá, e milho na safrinha, feijão, plantam muito feijão mungo também, outros tipos de feijões, né? E tudo convencional. Isso chamou a atenção nossa, porque, se eles já plantam convencional, para eles fazer o sistema sustentável é um pulo, né? E hoje eles estão muito felizes, porque eles têm médicos formados indígenas, têm enfermeiros, agrônomos, veterinários, zootecnistas, tudo com a mão de obra deles, tudo com a receita deles. É linda realmente a história deles. E junta-se com a cultura própria deles. Então, quando eles conheceram um pouco da nossa história aqui, de fazer os biológicos na fazenda, de usar os EMs da mata, né, de usar a abelha, né, a gente também tem abelha aí, começando a usar a abelha também, na polinização das culturas, né? Então eles falaram, a gente pode fazer tudo isso, a gente tem uma cultura muito maior disso, né? Uma cultura antiga nossa, então vamos começar a voltar a usar, porque a gente quer deixar bem claro que a gente não está inventando nada, isso é mais antigo, como meu pai falava, né? Isso é mais antigo que andar para frente, né? Essas culturas são milenares, né? Principalmente os índios, eles têm muito mais a ensinar para a gente do que a nós a eles. E eles ficaram impressionados de ver a lavoura aqui, visitaram 3 produtores aqui, inclusive um produtor que também tem agrofloresta aqui em Chapadão do Céu, o Andro,
e eles ficaram impressionados que dá para produzir sem uso massivo de químicos, né? Não propriamente orgânicos no primeiro momento, mas dá para fazer sustentável, com uso o mínimo. A gente deixar bem claro aqui que a gente não é contra químico, não é contra transgênico, não é contra nada. A gente está lutando aí para a maior renda do produtor, com maior benefício ao meio ambiente, né? E à sociedade em geral, né? Então, é isso o importante, né? O produtor ganhar dinheiro, ficar na atividade, o índio ganhar dinheiro, melhorar a sociedade dele, melhorar o ganho de vida. É o que eles falam, eles querem uma qualidade de vida melhor para ele e para os filhos. O que estava acontecendo? Um êxodo grande dos filhos. Estava todo mundo embora das aldeias porque não tinha perspectiva nenhuma. Então, foi a produção, foi a soja, foi as culturas que tiraram ele dessa realidade. Realmente, a história deles vale muito a pena ser contada para o mundo inteiro, né? Para a sociedade brasileira principalmente, porque é isso que você falou, as pessoas tinham, a gente mesmo tinha um preconceito grande, né? Que só via falar, Índia é preguiçoso, Índia é isso, Índia é aquilo, mas a gente não conhece a realidade deles, né? Então é importante a gente conhecer e ver que tem a maioria deles é igual, ele falou, índio é igual branco, tem os bons, tem os ruins, tem os bêbados, tem os que trabalham, tem os pisadores, é igual, a gente é ser humano, a gente é irmão, né? Então, realmente é linda a história deles, foi muito emocionante a visita deles aqui. Eu acho que realmente essa história precisa ser mais contada, mais conhecida. Eu espero que realmente vocês façam essa troca de forma mais intensa, que eles possam também produzir biocondicionadores de solo nas áreas deles. Eles têm muito para evoluir, não é? Agora, até vi num filme aí, um índio aí declarando durante a visita isso que você falou. Ele disse, bom, enquanto eu não tiver renda, enquanto eu não tiver produzindo riqueza, bom, as condições de vida são péssimas, alcoolismo, um monte de problema, quer dizer, eu preciso ter sustentabilidade. Quer dizer, esse discurso, né, de pretensos defensores dos índios, que pretende mantê-los no neolítico, né, é um discurso de extermínio dos índios, né, de perda de vidas humanas, etc. Né? Acho que o exemplo deles é muito interessante, ainda mais eles evoluindo para uma agricultura desse tipo. Nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso programa, temos ainda aí 2 minutinhos. Eu agradeço muito a sua participação, porque você traz toda essa experiência do gás, desse grupo. Espero que a gente volte ainda a conversar sobre isso, quer dizer, um grupo realmente focado na agricultura sustentável, e buscando soluções, não é, nos sistemas de produção regionais, locais, valorizando os recursos que existem na região, etc. Eu passo a palavra para você talvez deixar a sua mensagem, fazer suas considerações. Obrigado, professor Evaristo. Realmente é uma honra para mim, é uma honra para o GAS estar tendo esse momento. Eu espero que a gente possa voltar a conversar. Só do GAS daria para fazer outro programa desse, né, para falar do que a gente já faz, do que a gente pretende fazer. Mas vou te dar um pouco dos números do GAS, né? Realmente a gente começou há bem pouco tempo, tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora, em junho agora, que a gente virou um grupo realmente com pessoa jurídica, né, um CNPJ, mas o grupo tem menos de 8 anos de existência. E eu vou te falar alguns números dele. Hoje são 730 mil hectares de associados, né? Que a gente começou um programa de associação há 6 meses atrás. Então, a gente associou mais de 500 produtores, consultores, pesquisadores, professores e estudantes. E para você ter uma ideia, consultores que atendem esse grupo e o potencial que o grupo pode chegar, os consultores declararam que eles atendem uma área de 4 milhões e 700 mil hectares, no Brasil inteiro, de várias culturas, entre café, alface, eucalipto, agrofloresta, pastagem, muito produtores de pecuária também, hortaliças, né? Soja e milho é a grande maioria, com certeza, mas olha o tamanho do potencial, né? Então, a gente tem, hoje, 66% do grupo é formado por agricultores e o restante por consultores, pesquisadores e agricultores, né? Então, assim, a gente tem, o grande maioria está no Centro-Oeste, mas a gente tem grupos no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Nordeste, né, no Pará, né, tem vários agricultores lá, grandes agricultores fazendo parte. Então, assim, o grupo realmente tem um potencial bastante grande e a gente começou há bem pouco tempo. A gente hoje já é ouvido nos Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, né, dentro da própria ProSoja, tem vários hoje produtores da ProSoja, presidentes da ProSoja, usando as técnicas que a gente está tentando levar para o campo e apoiam, inclusive, o Grupo de Agricultura Sustentável. Então, assim, a gente tem uma história bastante grande para frente
A gente é parceiro do Instituto Onça Pintada, aqui em Mineiros também, que preserva a onça pintada. Para você ter uma ideia, minha fazenda hoje tem 8 onças que frequentam as reservas legais e APP da minha propriedade. Então, a gente tem uma biodiversidade realmente bastante grande e nosso maior tesouro é a biodiversidade. Não é a soja, não é o milho. E produzindo alimentos mais saudáveis. Esse é o intuito, produzir mais barato, mais rentabilidade para o produtor, mais responsabilidade social e ambiental. E eu falo para você, muitos produtores fazem isso, milhares de produtores fazem isso no Brasil. A gente precisa contar essa história. E é isso que o GAS está tentando fazer, trazendo mais produtores para dentro do grupo. E é isso, a gente está um trabalho de formiguinha, a gente não é melhor que ninguém, a gente realmente quer galgar aí uma área maior ainda no Brasil para mostrar que existe como produzir de maneira mais sustentável, gerando maior renda aí para o agricultor. Então, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos aí do AgroMais, aí da Embrapa Territorial, para a Gisele, que é uma grande amiga nossa aí, está trabalhando com a gente, e a gente está aí disposto aí a estar sempre atendendo os pedidos de vocês. Um prazer estar falando com você, doutor Evaristo. Rogério, eu que agradeço a todos vocês aí do GAS. O programa Brasil Verde tem o seu foco na sustentabilidade, né? A partir de pessoas que realmente fazem isso. Acho que o exemplo desse grupo é muito significativo. Já já vocês vão estar aí com 1 milhão de hectares, eu tenho certeza, participando. E é assim que evolui a agricultura brasileira, não é indo para trás, não é como se diz lá no Nordeste, né? O futuro fica em cima do futuro e não embaixo do passado, não é? Então, vamos avançar. Parabéns a vocês, agradeço pela participação no programa e convido a todos a estar de novo aqui, a próximo Brasil Verde. Até a semana que vem.